Você fala línguas? Você tem o dom de línguas? Você já leu na palavra quais são as normas para esse dom? Como devemos usá-lo na igreja? Se ainda não leu, ouça essa palavra. Olá, seja muito bem-vindo à edição diária do Minutos Vivos. Eu sou o pastor Elias Rios. Queridos, há ensinamentos na palavra do Senhor que são mais importantes do que a palavra de pastores, do que a palavra de teólogos, do que a palavra de mestres dos nossos dias. É preciso entender que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele é um professor por excelência, cheio do Espírito Santo, usado por Deus para deixar ensinamentos profundos ao nosso coração. Precisamos entender que a palavra do apóstolo Paulo é inspirada, é verdadeira, é real e que nós não podemos deixá-la em segundo plano. Muitas de nossas igrejas, elas têm doutrinas próprias, ensinamentos próprios e não observam o que diz a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar especificamente a respeito do dom de línguas. O dom de línguas para muitas igrejas é sinal que a pessoa é cheia do Espírito, é batizada no Espírito, é fogo puro. Não é verdade? Se você não fala línguas, você está mais ou menos enrolado. Você está assim, segundo plano. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, o ensinamento a respeito do dom de língua é muito diferente daquele que vemos nas igrejas atuais, que vemos em nossas igrejas. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é superior ao ensinamento de homens, ao questionamento de homens, ao entendimento de homens. Ouça o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 27 e 28. Se alguém falar em outra língua, faça-se isto por 2 ou quando muito 3, um de cada vez, e haja um intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Meu Deus! Por que arrancaram esse texto bíblico da palavra? Por que arrancaram esse texto bíblico? Passaram um X nele, cortaram, jogaram fora. Porque o que nós vemos em nossas igrejas, amados, não é isto. Na verdade é uma Babel, não é assim? Tantas línguas. Quando a recomendação daquele que entende a respeito do dom de línguas, que ensina a respeito dele, diz que apenas 1, 2, no máximo 3, mas com intérprete. Não é essa bagunça que nós vemos hoje. São as rajadas de línguas lá no púlpito, quando os pregadores querem emocionar, chamar a atenção da plateia. Enfim, tudo é falar línguas. Porque quando fala-se línguas, a igreja vibra, não é verdade? Mas é assim que está na palavra, irmãos? Não, não é. No máximo 3, e que haja intérprete. E se porventura não houver intérprete, que fale consigo mesmo e com Deus. A palavra é clara. Ou seja, você precisa apenas sussurrar em línguas. Apenas sussurrar em línguas. Amados, nós não podemos deixar isto em segundo plano. É preciso entender. Somos pentecostais? Amém, glórias a Deus. Cremos no mover do Espírito, cremos no poder do Senhor. Somos pentecostais. Mas é preciso que sejamos bíblicos. É preciso que a palavra do Senhor esteja aqui, acima da religião, acima da teologia, acima dos pastores, dos mestres, acima de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, porque a palavra do Senhor é o máximo, é top. Precisamos observar esta verdade. E essa confusão toda que nós vemos nos cultos hoje, isso não está segundo aquilo que Paulo ensina, segundo aquilo que a Bíblia ensina. Isso não está, meu irmão. Não há essa desculpa, mas os tempos são modernos, porque nossa teologia é assim. Mas que teologia é essa que fere princípios tão claros da palavra? Que teologia é essa? Muitos são levados, irmãos, a forjar dons de línguas, a forjar línguas estranhas, porque se não falar em línguas estranhas não tem lugar na igreja. Muitos pastores mentirosos, que não estão sendo usados pelo Espírito Santo, mas mandam aquelas rajadas de língua.
só para dar credibilidade à palavra. Mas que tipo de credibilidade é essa? Se Paulo não ensina desta forma. E ainda, irmãos, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 32 e 33. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Fala o quê? A palavra é tão clara, não é verdade? Queira você ou não, é a Bíblia que diz. Queira você ou não, precisas colocar em prática. E essa história de dom de língua, desse jeito que está por aí, não cabe na palavra. Rasgaram a Bíblia? Jogaram fora? Mas dizem por aí que tantos rasgaram a palavra, jogaram fora. E nós pentecostais, tantas vezes, temos rasgado, temos queimado, porque não queremos observar os ensinamentos claros da palavra, mas sim aquilo que é a nossa teologia, aquilo que dá emoção, aquilo que o povo quer. Isso sim queremos observar. Fiquemos, portanto, atentos à palavra e vivamos a palavra para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. Leia as cartas de Paulo, vale a pena. Ele nos ensina como ser igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que tu venhas nos dar o discernimento, Pai. O discernimento da palavra, para que nós possamos viver a palavra no nosso dia a dia, não levados pelos modismos, não levados pelas teologias, mas vivermos a tua palavra. Ensina-nos, Pai, segundo a tua vontade, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? A você que tem nos acompanhado, meu muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo seu joia, pelo seu comentário, muito obrigado pelo seu like. Continue compartilhando Minutos Vivos para que outras pessoas sejam abençoadas. Temos que viver a palavra, amém? Pregar a palavra, e esse é nosso objetivo. Um abraço especial do teu irmão, Pastor Elias, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.